Pergunta, na sua avaliação, houve uma invasão de competência dos poderes e o caso merece sim ser judicializado? Nesse caso, certamente levando ainda mais a temperatura política. A gente viu também ali numa das postagens destacando um trecho da Constituição sobre isso, né? Não, eu acho que invasão de poderes não houve, né? Quer dizer, o governo cumpriu a sua parte com o decreto e o Congresso foi lá e também agiu dentro da legalidade, eu entendo, ao derrubá-lo. Agora, há uma discussão técnica, que, como você disse aí, é com base num artigo da Constituição. Eu só acho o seguinte, Tardan, que se o governo for por essa via, o problema não fica, além de ampliar essa tensão entre os poderes executivo e legislativo, traz de novo o judiciário por meio da confusão. Porque uma decisão do judiciário que seja em favor do governo, claro que se você já tem um judiciário, amanhã mesmo tem uma audiência lá no STF, comandada pelo ministro Flávio Dino, para tratar da questão das emendas parlamentares, que alguns até entendem que é pano de fundo, um dos panos de fundo dessa confusão toda que há hoje, né? Porque um dos recados que o Congresso estaria dando ao governo, enfim, também ao Supremo, é que é insatisfação com a situação relacionada ao cumprimento da nova regra das emendas, das chamadas emendas impositivas, né? Que o ministro Flávio Dino me parece que está determinando uma coisa que é básica, que é haver transparência com relação a elas, e isso já está gerando um incômodo, e esse incômodo também, digamos assim, meio que estimula alguns dos votos contra o governo nesse momento, nesse sentido. Então, eu acho que o problema que há aí, e aí o governo vai medir bastante esses passos, mas agora, para o final da noite, já disseram que o Lula teria batido o martelo e autorizado essa questão de brigar na justiça. Eu acho que ele, até porque tem aí um meio de campo atuando, o Hugo Mota estaria para ligar para o Lula, se não já ligou, para poder tentar baixar um pouco a temperatura, porque, enfim, é o tipo da situação, muito embora o mercado hoje não tenha se abalado, e pelo contrário, né? O dólar teve baixa, a bolsa subiu. Que é o seguinte, segundo a jornalista Mônica Bergamo, né, do jornal o Globo, o presidente Folha, Lula, né, estaria vendo nessa derrota uma possibilidade de o governo ampliar na sociedade o debate sobre a distribuição de renda no Brasil, né, a desigualdade e a resistência dos mais ricos em pagar impostos. Para ele, segundo lá consta na coluna da Mônica Bergamo, o debate favoreceria o PT e os partidos que apoiam o governo. Faz sentido isso? Faria, em tese, né? Mas você viu que a gente estava falando aqui da questão do IOF, assim, a oposição está trabalhando toda nessa linha de que está defendendo o bolso do contribuinte, né? Está evitando mais um aumento de imposto que vai chegar no bolso das pessoas e tal, muito embora seja em cima de uma operação lá financeira que o nosso especialista acabou de dizer que não é assim tão no bolsinho, que isso chega de alguma forma às empresas e acaba transferido para o consumidor, então é uma coisa complexa. Agora, o governo está vendo como é que ele faz do giro um giral, né, como diria o poeta. Então, ele está tentando fazer com que ele está, com a pauta boa, eu estou tentando fazer justiça tarifária, que eu uso o termo usado pelo senador Jacques Wagner, tentando fazer justiça tarifária, que é você impondo um pouco mais, cobrando mais de quem está no padrão de cima, quem pode pagar mais, né, para poupar quem está embaixo, né? Porque se essa alternativa de taxar quem está em cima, não, ele vai ter que cortar investimento, cortar em algumas áreas. Cortando em algumas áreas, ele vai atingir quem está lá embaixo, mesmo que não seja na forma de cobrar mais imposto. Então, eu acho que o governo vai ter que medir bastante toda essa questão para saber que passo, que movimento é o mais correto. Se você jogar isso, se você deixar uma decisão da equipe econômica, decisão técnica, o governo vai para a briga. Isso aí o ministro Fernando Haddad, em entrevistas que ele deu hoje, em pelo menos ele deixou claro que está na mesa e que ele até colocou dentre 3 possibilidades, ela como primeira, eu imagino que seja até a alternativa com que eles gostariam mais, porque resolve mais rapidamente. Porque me parece haver um encaminhamento técnico que daria razão ao governo, que ele tem. Agora, sim, por trás disso tem toda uma confusão institucional e política, que, como eu disse, além de agravar a tensão com o poder que o governo não queria, essa altura, eu imagino, que é o Congresso Nacional, tanto o presidente Hugo Mota quanto o presidente
Alcolumbre, que com esse o governo tem um diálogo melhor, até mais fluido, como também vai de novo trazer o STF para o meio da confusão e agravar essa outra crise que já existe, que já está no... Né? Contratada. Já está contratada, já está no contexto que a gente está dando e já tem essa confusão que amanhã vai ser tratada com o ministro, que aí é essa confusão, né, Tardan, que a confusão que você faz, o ministro Flávio Dino é como se fosse um ministro do governo Lula dentro do STF. Olha, no momento que o Flávio Dino foi nomeado ministro, ele age conforme, ele não é obrigado a agir conforme o interesse do governo. Agora, nessa questão específica, o que ele está cobrando é absolutamente justo dos parlamentares. É que eles, já que a emenda impositiva, que há uma discussão sobre se ela é constitucional ou não, há quem diga que não. Mas o ministro está aceitando até que ela exista. Mas já que ela existe, que haja transparência. E é essa transparência que os parlamentares estão resistindo um pouco a cumprir. Transparência, mas não tanto, né? E aí, como disse algum parlamentar disse ontem, né, que seria uma tentativa de botar o governo de joelhos, né? Essa decisão do... E aí o presidente Lula talvez esteja querendo dobrar a aposta, né, para pautar, discutir. Assim, por ponto de vista do debate político, pode ser que essa ideia que a Mônica Bergamo disse que está no governo, assim, que eles podem pegar isso e se transformar, nós estamos brigando para que os ricos paguem impostos, para poupar os ricos. Agora, até isso virar matéria, tá virando, você tem a oposição trabalhando já e tem muita gente, não é pouca gente, que está com essa compreensão de que o que o Congresso fez ontem foi proteger o bolso do consumidor. E do consumidor, a gente está falando, não é do grande consumidor, do pequeno. Então, o governo vai ter trabalho. O governo já tem um problema de comunicação muito grande, né, Tardan? Ele tem mais esse desafio, inclusive, de comunicação, de botar na cabeça das pessoas essa ideia que o governo... A ideia no papel e na nota da coluna está perfeita. Agora, realizar isso nesse ambiente que a gente está vendo, eu acho que é um pouco desafiador para um governo que já comunica tão mal. E aí, a gente está falando aqui da Câmara, né? E o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, ele afirmou que a votação que derrubou o decreto do governo sobre o IOF representa o sentimento da Casa Legislativa, né? Disse ainda que cada poder precisa entender seus limites. Uma crítica, claro, aí direta até ao Palácio do Planalto. Eu acho até que não, viu, Tardan? Porque assim, as manifestações do Lula não tem nenhuma manifestação, mas, por exemplo, do ministro Haddad foi no sentido de respeitar. Olha, até agora não há nenhuma contestação. Talvez ele esteja sendo preventivo, né? Dizendo, ó, não vá atrás de briga na justiça porque nós cumprimos dentro do nosso limite. Mas eu entendo que até agora não dá para, a não ser que seja preventivo. Agora, o Hugo Mota, o grande problema que tem com relação a ele, tá, eu acho que a gente chegou a falar aqui sobre isso. Houve um encontro há 20 dias, há 2 domingos atrás, lá na residência dele, e saiu, inclusive ele, chamando de histórico o acordo que tinha sido... Sim, deve ter umas 2 ou 3 semanas. Isso é que o ministro Fernando Haddad está perguntando, vem cá, o que é que aconteceu que eu não estou entendendo? Porque eu sabia que havia um acordo. E até hoje, desde então, não falou com o Hugo Mota não falou com ele, não houve nenhum contato, e de repente foi colocada a primeira urgência, depois colocada, algumas horas na votação, foi colocada na pauta e votada ontem. Então, essa posição dele, ele talvez precise explicar melhor. O que é que mudou esse sentimento que ele disse? E esse sentimento não estava colocado quando ele sentou para discutir isso com o ministro. E saiu com um acordo anunciado, tanto ele quanto o Alcolumbre, né? Eu acho que isso precisava ser esclarecido. Mas, olha, infelizmente ele fez um acordo que não foi cumprido pelo governo. Isso não está dito até agora pelos comandos da Câmara e do Senado.